Olá pessoas, vamos falar de mais um mecanismo de defesa. Hoje nós vamos falar aí sobre a idealização e a desvalorização, isso está bastante na mídia. Ontem nós falamos sobre o controle onipotente, né? E a idealização ele vem nessa sequência, né? A construção se dá nessa sequência justamente porque a onipotência é passada para os cuidadores, né? A pessoa que cuida daquele bebê e aquele bebê passa a ver essa pessoa como o ser que elimina todos os problemas da Terra. Né? Elimina todos os seus males, elimina tudo aquilo que causa terror, que causa angústia, e isso é uma forma de ver o outro como ser ideal. É a perfeição ou quase perfeição de alguém. Por outro lado, a desvalorização é ao contrário, é retirar o valor de alguém, retirar as suas qualidades, retirar, eu digo no sentido assim de não levar mais em consideração aquilo que a pessoa tem de bom. Então é uma desvalorização muito grande de alguém, né, daquele objeto, como se aquele objeto não tivesse mais valor algum, não tem mais qualidades. Né? E no caso das crianças, elas acabam acreditando aí que os pais são a superproteção, são super-heróis, são pessoas fantásticas e que lidam com todos os maus e não vai deixar essa criança sofrer alguma coisa. Né? Então isso com o tempo, quando nós envelhecemos, a gente esquece dessa forma de idealização, mas nós também temos esse comportamento de muitas vezes idealizar ou desvalorizar alguém ou algum objeto. Né? E quando nós falamos da idealização, nós falamos aí de uma dependência muito grande. Né? É como se considerasse alguém muito sábio, alguém muito forte, alguém detentor de poderes aí que iriam de fato nos fazer nos sentir bem. Né? E só que também é importante a gente pensar que a idealização, né, assim como ela é uma forma de atribuir um valor, de agregar valor e poder especial a alguém, ela também esconde aí a sua dependência emocional. É o que muitas vezes a pessoa não considera a sua dependência. Então ela idealiza alguém, ela se aproxima de alguém como uma forma de esconder certas características, como por exemplo a raiva, como por exemplo o desprezo. Né? Então lida-se aí com esse comportamento infantil quando nós falamos aí da figura de apego. Né? Essa figura de apego é o ser ideal. Então, muitas vezes, essas figuras de apego elas são requeridas por questão de sobrevivência. A criança ela idealiza o seu cuidador por questão de sobreviver, né? Por se proteger também. Então, é um mecanismo aí muito voltado para a proteção do ser. Né? Só que tem um outro lado também que a pessoa às vezes se aproxima dessa figura idealizada, principalmente na adolescência e na fase adulta, como uma forma de não passar vergonha. Né? Ou seja, ela se aproxima daquele ser ideal, é um ser que é cobiçado, né? Para que ela esconda as suas próprias características. É como aquelas histórias de andar num certo grupo para se sentir muito bem como aquele grupo, às vezes é questão de status, para quê? Para esconder as suas próprias características, esconder as suas imperfeições. Por isso que nós lidamos aí, quando a gente fala da idealização, nós lidamos aí com uma fase narcisista, um comportamento mais narcisista. Né? Seria uma forma de aperfeiçoamento. A pessoa se aperfeiçoa, mas ela não olha para o seu próprio self. Né? Ela não olha num sentido de aceitar o seu self para depois se construir. Ela acaba, de certa forma, escondendo estas características, estas imperfeições do seu self. Por isso que nós ligamos aí também esse ponto com o narcisismo. Né? São pessoas aí que buscam afirmação, que buscam fama, que buscam a aprovação dos outros, né? O que de certa forma também esconde essa característica de dependência, de não aceitar que há uma dependência emocional. Né? Então,
quando a gente fala aí da idealização, a gente está falando desse aperfeiçoar o self. Você trazer e atribuir valor ao seu self baseado em uma outra pessoa. Que no início, aquilo que era proteção passa a ser algo cobiçado. Então, de certa forma, ainda traz uma proteção, porque acaba escondendo as imperfeições da pessoa. E por outro lado, nós temos a desvalorização, né? Como nós comentamos, tirar a qualidade de alguém. É como se fosse um desencanto da idealização. Nós vemos isso às vezes em relacionamentos, em clínica, isso aparece nos relacionamentos, como aquela pessoa que tem o companheiro ou a companheira como o ser ideal, como a perfeição, como o ser mais perfeito do mundo. Isso é a idealização e do nada, de repente, aquele amor acaba, aquele interesse acaba se desfazendo e a pessoa passa a ver os defeitos, passa a ver assim aquilo que não é bom. Ela tira aquele valor que ela atribuía anteriormente e passa a ver aquele objeto como um objeto que não tem mais valor. Ou seja, é um objeto que não prende mais a atenção e que, para ela, no consenso dela, acaba mostrando aí as suas imperfeições também. Então, a desvalorização vem nesse sentido da frustração da idealização. Desvalorizar alguém é justamente se frustrar com o comportamento do outro. Então, eu o desvalorizo porque, a partir daquele momento, ele passou também a representar as imperfeições. Né? Então, aí, quando a gente fala dessa questão de idealizar e desvalorizar, o que é importante aí num processo terapêutico? Né? Aprender a lidar com essas decepções, né? Aprender a lidar com esses pontos de que o outro tem também os seus defeitos, aceitar aí quando nós estamos idealizando alguém como o ser perfeito e nós buscamos nos aproximar para esconder as nossas imperfeições ou seja, nós temos que olhar para esse aperfeiçoamento que a gente faz, que na verdade não é atribuir características positivas para o self, mas sim mostrar um self sem as imperfeições, né? E nós temos que olhar mais para o nosso próprio desenvolvimento, olhar mais e aceitar aquilo que nós temos de imperfeição também. Olhar para as nossas imperfeições e trabalhar esses pontos. Né? A desvalorização ela aparece também em pessoas que têm transtorno de personalidade borderline, ou seja, é uma alternância em que algo é bom e de repente algo é ruim. Então, quem tem transtorno de personalidade borderline muitas vezes está lidando aí também com a idealização e desvalorização, justamente por essa alternância de comportamento, alternância das suas emoções por conta de um objeto. Né? Isso pode acontecer também. Né? O importante de aceitar aí seu self, o importante de aceitar suas características, de olhar para suas imperfeições, é que trabalhando esse ponto, depois fica muito mais fácil de reconstruir. Então, o processo terapêutico ele vai ajudar nesse fato. Olhar para si, olhar para suas características, enxergar aquilo que está sendo idealizado ou enxergar aquilo que está sendo desvalorizado, que muitas vezes a pessoa se desvaloriza, né? Isso pode acontecer também, para poder depois construir ou fortalecer esse self, fortalecer o ego, para que se possa enfrentar melhor as situações. Então esse é um mecanismo de defesa que ele surge lá na infância, ele tem uma característica primitiva, mas que quando nós vamos aí para a fase de adolescência, para a fase adulta, nós não lembramos exatamente daquela construção que foi feita para sobreviver, mas nós usamos de certa forma esses mecanismos de defesa também para uma questão de sobrevivência, para uma aprovação, para uma fama ou alguma coisa nesse sentido. Ok? Esses pontos que eu trouxe hoje, eles são baseados principalmente no livro da Nancy McWilliams, que o livro é chamado de Diagnóstico Psicanalítico, e ele fala desses mecanismos primitivos, ok? Então, e você?
Você idealiza ou desvaloriza alguém? Você se idealiza de uma forma narcisista ou desvaloriza o seu próprio ser? Você é dependente emocionalmente de alguém? E aí? Me fale de você. Deixa aí nos comentários. Até a próxima.